suas impressões sobre o jogo, diferenças entre uma etapa e outra, o que fez o Atlético no fim ser premiado com gol, Edu? O bom segundo tempo, né, Cirilo? O Atlético jogou bem no segundo tempo. É porque o primeiro tempo deixou uma impressão muito ruim. E aí vai enervando o torcedor, às vezes enerva até quem está transmitindo o jogo, né? A gente está ali envolvido com a partida, o time não joga, o time não aperta o adversário, não finaliza. Foi um primeiro tempo muito ruim do Atlético. E às vezes os resquícios, né, desse jogo tão ruim na primeira etapa, eles resvalam no que acontece no segundo tempo, que foi muito bom do Atlético, principalmente depois das mexidas do Cuca. O Atlético voltou com uma postura diferente, o Coritiba também. Eu acho que a postura do Coritiba influenciou na melhora do jogo do Atlético, e aí eu vou explicar por quê. Mas à medida que o Cuca vai mexendo, o Atlético vai melhorando. Mas por quê que a mudança de postura do Coritiba no segundo tempo influenciou na melhora do Atlético? Porque o Coritiba saiu para o jogo. O Coritiba resolveu jogar também. Adiantou a marcação, quando roubava a bola, tentava empurrar o Atlético, tentava criar. E logo no início a gente percebeu isso. Com menos de 10 minutos, eu interrompi o Hugo César, chamei a atenção, olha, o Coritiba mudou a postura dele também. Se o Atlético passou a jogar também pela direita, com Pavão e Mariano, o Coritiba mudou sua postura, adiantou a marcação e vai dar espaços para o Atlético. E foi o que aconteceu. E o Atlético soube aproveitar esses espaços que o Coritiba deu. O Cuca mexeu, ele mexe no time, tira o Jair, coloca o Pedrinho. O Jair é um meio-campista com características também de marcar e chega à frente, mas não com tanta qualidade. A partir do momento que ele tira o Jair, põe o Pedrinho, ele leva o Pedrinho para a esquerda, traz o Zarate para o lado direito. Ele tem dois jogadores que se aproximam bem dos lados do campo. Ele segue jogando pela esquerda, com o Keno jogando por dentro, mas passa a jogar pelo lado direito também. Ou seja, ele liga o alerta no adversário. Olha, o Galo estava jogando só por um lado, agora eu vou ter que ficar atento nos dois lados. O Atlético passa a utilizar os dois lados do campo, melhora na partida. E aí o Cuca percebe. O Atlético teve uma grande chance com o Hulk, antes da saída do centroavante do Atlético, num recuo equivocado do Egídio. O Hulk faz tudo certo. Ele tira do Muralha, só que a bola passa muito perto, passa raspando. Perdeu um gol feito. Mas não estava bem no jogo o Hulk. E aí o Cuca faz outras alterações. Tira o Hulk, coloca o Kardec, tira Zarate e Pavon. Cansados, correram bastante, principalmente nesse início de segundo tempo. Coloca o Ademir mais descansado e coloca o Nacho. E aí esses caras entraram muito bem, né? São as peças que entram e mudam o jogo. Não só pela inteligência do técnico e enxergar o que tinha que ter sido modificado, mas porque os caras entraram bem. Tem hora que o técnico mexe, quem entra não muda. Não entra bem. Nacho, Kardec e Ademir entraram muito bem no jogo. O Pedrinho apareceu um pouco menos. Só que esses três últimos jogaram muito bem. O Ademir acionado, construiu boas jogadas, finalizou uma que o Muralha fez uma grande defesa, fez um cruzamento em jogada de linha de fundo, de profundidade, para o Nacho, que o Muralha fez outra grande defesa. O Ademir sofreu uma falta que o Nacho bateu para outra grande defesa do goleiro do Coritiba, que se transformava no melhor em campo, no grande nome da partida. O Kardec, depois de um escanteio, aquela cabeçada de centroavante, explodiu no travessão, por infelicidade, se é um pouquinho para baixo ela entra, ela quica, bate no gramado e sai. Ela não entrou mesmo, a câmera mostrou muito bem, nem na linha ela pega ali na pequena área. E aí o Atlético foi premiado com um bom segundo tempo, com as boas mexidas, e as peças que entraram e que renderam muito participaram desse gol do Atlético no último lance. Nacho pela esquerda, uma grande jogada, um cruzamento no limite, o Márcio Rezende chamou a atenção. O VAR fez a revisão, se ela não fez o arco por fora, e não fez, o tempo inteiro dentro do campo. E o Kardec no segundo pau, quase dentro do gol, empurrou e fez o gol do Atlético. Gol merecido e justíssimo pelo que o Atlético produziu no segundo tempo. E aí eu falei agora há pouco, Cirilo, um segundo tempo que traz informações ao Cuca, traz lições ao Cuca do que pode ser mexido nesse time. Não só em termos de postura, né, jogar mais pelos dois lados, mas de peças também, se não num primeiro momento, para que atuem mais. Não dá para dizer que o Zarate saiu porque jogou mal. Não, o Zarate jogou bem, cansou. Pavon
O lado de preferência do Pavão, para quem não conhece, é o esquerdo. O lado esquerdo hoje quem joga é o Keno. O Pavão pela esquerda é um jogador mais finalizador. O Pavão pela direita é um jogador mais construtor. E o Pavão só teve alguns minutos do segundo tempo para jogar, porque o Atlético não jogou por aquele lado. Então, o Pavão é um cara que pode ser mais utilizado, o Atlético jogar mais pelo lado dele. O Zaratio seguir jogando, porque é uma das peças fundamentais nesse jogo. O Hulk não jogou bem, não vive uma boa fase. Eu não vou dizer aqui que para a próxima partida sai Hulk e põe Kardec, não é assim que funciona. O Hulk é um jogador que precisa de confiança e dar confiança ao Hulk, é escalá-lo já na próxima partida. Oi, Edu. Oi. E os jogos apresentam características diferentes também, né? Vai ter situações que vai ser melhor ter o centroavante com o Hulk talvez fora, vai ter, fora eu digo, fora da área, né? Longe, um pouco mais longe do gol. Vai ter jogo que vai ser só o Hulk, vai ter jogo que talvez vai ser legal tirar o Hulk e colocar o Kardec como hoje. Cada jogo tem sua característica, né, Edu? Perfeito, Cirilo, perfeito. E a gente não pode ser radical, e nem o Cuca vai ser, de falar, ô Hulk, você tá jogando mal, você vai virar reserva. Gente, não é assim que se faz futebol. Próximo jogo é Hulk titular, é dar confiança pro cara. Cara, você não vai dar confiança pra um jogador como o Hulk? É. Ah, não, o Hulk tem que sair, tem que virar reserva. Não é assim que funciona. Não fez um grande jogo diante do Curitiba, perdeu um gol que não tem costume de perder, e era um jogo que não estava favorável a característica do Hulk também, apesar dele não ir bem. Era um jogo talvez mais de um jogador de área, o centroavante, e foi assim. Num escanteio o Kardec cabeceou, é uma bola mais de centroavante. Esse último lance, muito provavelmente nesse último lance o Hulk não estaria ali naquela posição. Quem está naquela posição é o centroavante. O que é isso? É Léo Gamalho, é Kardec, é o jogador que está ali na pequena área, é dele essa posição. E o Kardec estava ali. Leitura de jogo do técnico. Era um jogo mais afeito ao Kardec. E foi assim. E o Nacho, que entrou muito bem no lugar do Zaratio, não quer dizer que ele já tem que ser o titular no próximo jogo, também não. É um jogo que foi sendo desenhado para que jogadores descansados, um jogador de melhor passe, de maior articulação, entrasse. Mais uma vez, mérito da leitura de jogo do técnico. E o Nacho entrou e foi esse jogo. Do passe, da leitura de um lance, da bola parada, e foi assim que o Nacho entrou e mudou o jogo, o Ademir mais descansado pela direita. Então, é um conjunto, um péssimo primeiro tempo, horroroso do Atlético, um problema ali do Cuca ter feito o time jogar muito por um lado só, e aí veio a conversa no vestiário, o Atlético já voltou diferente, sem mudança de peça, apenas uma, o Pedrinho. Pode falar, João. Alguém chamou? Não. E então o Cuca foi mudando aos poucos esse jeito do time jogar, foi mudando peças e o Atlético passou a render mais. Dois tempos diferentes, que a gente não pode trazer o tudo de ruim que foi no primeiro tempo para o segundo, pelo contrário. O segundo tempo do Atlético foi um segundo tempo com números de um jogo, 14 finalizações, 7 na direção do gol, finalizações de dentro da área, todas as 7. O Atlético que teve 6 escanteios na segunda etapa, 60% de posse de bola, quase 10 desarmes, mesmo sendo o time da posse. Então foi um segundo tempo muito bom. Mas eu repito, Cirilo, o segundo tempo muito bom do Atlético não pode apagar o primeiro muito ruim. Para a sequência, o Atlético precisa rever o primeiro tempo, tirar lições, pegar a segunda etapa e aperfeiçoar, melhorar o que deu certo. Um jogo de tempos distintos e que o Atlético acabou sendo premiado com o gol no final. O Atlético iria caminhando por um 0-0 porque rasgou 45 minutos. Não soube jogar 45 minutos. A segunda etapa, o jogo tem 90. Veio, o Atlético construiu, bateu ali, o Muralha realmente estava uma muralha no jogo, que ele não tem muito costume, né? Contra o Atlético virou uma muralha, literalmente, mas no finalzinho, no último lance, o Kardec foi lá e fez justiça ao que o Galo fez, principalmente na segunda etapa, e venceu por 1-0. Que sirva de lições. Aliás, são muitas as lições para que o time, o Cuca, tirem e levem para a sequência do Campeonato Brasileiro. É isso.